Desde que você chegou, houve muita cobrança, houve muita pressão. Eu trago alguns episódios de lembrança até de vocês impedidos de deixar o ônibus na Vila Belmiro para chegar no jogo contra o Santos. Alguns momentos até se falava de você ser demitido. Isso não se concretizou, você foi almejando novos números, são 10 vitórias agora, aliás, mais vitórias do que derrotas. Qual a reflexão você faz desse período, dessa mudança? São 7 jogos sem perder. E se em algum momento você chegou a temer perder o cargo aqui no Corinthians? Tem que fazer reflexão nenhuma, cara. Em momento algum eu falei aqui, eu fiquei preocupado que eu ia ser mandado embora. Não, você não viu falar isso em momento algum. O questionamento sempre foi externo. Se tivesse que mandar embora, nada anormal do futebol. E se tivesse que buscar o resultado como nós estamos buscando, também nada anormal do futebol. Então, não tem que fazer reflexão. Tem que trabalhar, cara. Só tem uma coisa no futebol que dá resultado, trabalhar. Trabalhar com o resultado vem, entendeu? Até que a frase que eu tenho que dar a registro ao trabalho é bem forte, né? Se você está com dificuldade, trabalha. Aumentou a dificuldade, trabalha mais. Se aumentou, trabalha muito mais. Aí a coisa acontece. Vanderlei, boa noite, tudo bem? Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Conheço bem. Vanderlei, teve um técnico uma vez, que não foi você. Teve um técnico uma vez, não foi você, foi outro treinador, que me falou que todo técnico tem uma agenda, uma espécie de agenda, de jogos em que ele sabe que ele precisa ganhar, jogos em que ele sabe se empatar tá bom, e jogos que ele fala, esse dá até para perder. Uma agenda do campeonato. Esse jogo de hoje era um jogo em que não havia possibilidade do Corinthians não vencer, que se não vence, com todo respeito ao Vasco, mas pela situação do Vasco, era vitória ou seria um desastre? Tu tá de sacanagem comigo, né? Porque eu já falei isso uma porção de vezes. Não, mas não foi você, mas você falou também, ótimo. Cara, quando você vai disputar uma competição, né? Eu já cheguei aqui com né, o carro andando e tem que trocar pneu, né? É complicado. Mas quando você vai projetar uma competição para você ganhar campeonato, para você disputar vaga de Libertadores, para você saber o que tem que fazer, você tem adversário que você fala, aqui nós não podemos perder ponto. Né? Aí você vem para o jogo de hoje, sem torcida, que é uma coisa muito complicada, um futebol, entretenimento sem torcida é um negócio assim que não dá para você entender, né, cara? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Então o pessoal tem que entender que nós estamos hoje num outro mundo, num outro momento do mundo, homofobia, racismo, uma série de coisas que isso o pessoal não tomar cuidado, o prejuízo vem para o clube, financeiramente, tecnicamente, uma série de coisas que elas são importantes para vocês falarem que isso é uma mudança que está existindo, né? E quando você fala hoje, era um confronto direto. Ou a gente quer buscar a vaga de Libertadores, que eu nunca falei em rebaixamento aqui, sempre falei que nós temos possibilidade de caminhar buscando a vaga de Libertadores. 3 vitórias no Campeonato Brasileiro representa muito uma situação de pontuação. 7 jogos sem perder, 1 empate, né? Olha quanto representou para nós. Então a gente tem a noção exata de como as coisas têm que acontecer. Entendeu? Então acho que, só brincando com você, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Você pegar o campeonato, você divide onde você tem que ganhar em casa e fora, onde você pode empatar fora de casa. Por exemplo, acho que nós jogamos 2 jogos seguidos fora de casa e conseguimos 4 pontos. Eu falei, está dentro de uma coisa normal. 9, você ganha 7. Entendeu? Então está dentro de uma coisa normal, entendeu? Então eu acho que você, pontuando dessa forma, você consegue fazer as coisas acontecerem. Só deu a tirar uma brincadeira, porque também tem que descontrair um pouquinho, né? É um jogo que você joga o adversário para trás, ele pode, pela grandeza, o Vasco é um time grande, é uma camisa hiper pesada, né? Que eu já trabalhei lá. Então ele pode tirar ponto, de repente, que alguém que vai buscar com a gente uma vaga de Libertadores, que é o que eu estou objetivando. Então, hoje era importante você ganhar, para avançar, distanciarmos aqui e olhar para frente, olhar para aquilo que tem na frente, entendeu? Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Quando você chegou, Vanderlei, você pegou o Corinthians de um momento de turbulência, um momento complicado emocionalmente falando dos jogadores, tanto é que você se colocou à disposição de tentar resolver todos esses problemas, aceita a proposta do Corinthians, chega e hoje iguala a melhor sequência do Corinthians nessa temporada, são 7 jogos sem derrota. Na saída de campo hoje, o Roger Guedes te elogiou bastante. Eu queria que você falasse sobre a parte motivacional, emocional dos jogadores para você recuperar o Corinthians com o carro em andamento durante o campeonato. O Roger é malandro, ele quer jogar terça-feira.
É complicado, né? Eu sabia. Tanto é que logo que cheguei ao Corinthians, teve um movimento de torcida, né? Aí tava lá com o Duílio, com o Alessandro, né? Pô, cara, os caras estão aqui, que não sei o quê. Eu falei, caramba, o que é isso? Vamos lá conversar com eles, né? Faz parte. Eu acho que essa parte emocional, né? Instabilidade emocional foi o ponto que nós mais trabalhamos para dar o equilíbrio e quem vem aqui, né, como você me perguntou, a primeira pergunta, né, quem vem aqui há bastante tempo vendo minhas entrevistas, em momento algum eu peguei algum jogador e coloquei exposto aqui. Sempre falava, mas calma, não vou falar nada aqui internamente, porque às vezes externamente, às vezes vocês não conseguem entender, porque o lado de vocês eu respeito. Agora vocês têm que fazer o seguinte, vir para o lado de cá. Quando eu faço uma palestra para meus jogadores, eu entro e sento um pouquinho do lado deles, para eu entender o que eu estou falando como técnico, como jogador. Tá certo? Quando eu estou falando para vocês, eu gostaria que vocês entendessem que eu sei a proposta de vocês, mas tem coisa que nós não podemos falar, cara. Por mais que vocês tenham razão, nós não podemos falar. Porque está todo mundo de olho, está todo mundo muito atento. Então eu não vou chegar aqui, porra, meu jogador não jogou porra nenhuma, defesa que não fala e outro que não pagou. Cara, não é nada disso. Lá dentro do trabalho, aí o couro come. Mas aqui não tem nada que falar. Quando eu falo assim, vocês é que tem que analisar, porque está dentro do contexto, cara, da análise de futebol. Porque a gente, colocando as situações, há muito tempo atrás, em 93, para ser bem mais exato, né? O Tele Santana fazia uma substituição que era característica dele. Tirava um lateral, tirava alguém, botava o Cafu para frente e entrava com o Vitor. Para jogar contra. Sempre mais velho, mais experiente, você sabe que eu estou falando isso aí. E era uma característica, eu falei, tá bem, agora me preparei para isso aí. Hoje, quando eu falo que eu não quero falar análise de jogo aqui, não é que eu tenho nada contra alguém aqui. Agora, o pessoal que está lá no ar-condicionado, e eu respeito muito esse pessoal que está aqui, fica, porra, o cara não vem falar com a gente, que não sei o quê. Eles não entendem que tudo que eu falo aqui, o técnico adversário, os adversários, não só que eu vou jogar contra o Dorival Júnior, que daqui a pouco eu vou jogar. Por que você deixou o Adson jogando? Ou porque você entrou dessa forma? Eu vou jogar uma final daqui a pouco contra o São Paulo com o Dorival Júnior. Por que eu tenho que falar isso porque alguém me perguntou? Cara, pensa um pouquinho, passa um pouquinho do lado de vocês e vem para cá, para raciocinar como a gente, o que nós estamos trabalhando, por que nós estamos trabalhando, o que nós objetivamos. Não tenho nada, absolutamente nada contra nenhum de vocês. Tem algumas pessoas que me perseguem, dando, isso é problema deles, eu continuo a minha vida, tá certo? Mas eu tenho o discernimento de saber o que representa vocês, como é que eu posso chegar na casa do meu torcedor, na casa das pessoas e mandar uma mensagem. Agora, eu não vou facilitar a vida de quem vai jogar contra mim. Não vou facilitar. Por que eu tenho que facilitar? Falar, ó, tirei e boto o Adson aqui, porque eu boto ele aberto, eu boto ele fechado, eu boto o outro, eu boto dois atacantes, Por que eu tenho que fazer isso? Então o pessoal meio que manda, porra, tá lá no campo, pô, Luxemburgo, porra, tá nervoso, manda porrada, até tirei brincando com você, não foi? Pô, tá nervoso. É bem aqui, na entrevista coletiva, vamos conversar, ver como é que nós estamos aqui, um ambiente nosso aqui. Aí ele retrucou, não, você me perguntou, já passou, agora deixa eu responder. Aí o cara fica de lá, porra, esse cara é mascarado, esse cara é metido, o Luxemburgo já tá isso, aquilo. Cara, eu respeito muito esse pessoal que está aqui, o pessoal que hoje em dia não vai mais, no dia a dia, que está vendo as coisas. Respeito eles também que ficam formando opinião. Mas entendam que existem dois lados da moeda, não só um lado da moeda. Os dois lados da moeda, é muito importante os treinadores hoje em dia entenderem o seguinte, que tudo que ele fala aqui, está todo mundo escutando e observando, para poder saber como é que ele trabalha. Obrigado. Vanderlei, boa noite. Rafael Strilis, vem calmo. da Energia 97. Sempre calmo, sempre calmo. Então tá sempre bom. calmo. Vou falar de um jogador em especial, da versatilidade dele e que chamou muita atenção no jogo de hoje, que é o Bruno Mendes. Hoje você coloca o Bruno Mendes na lateral direita, você já fez isso várias vezes, você pode colocar ele como zagueiro. Hoje você escala o Bruno Mendes através do que rende o seu adversário, você já tem uma preferência de posição para o Bruno Mendes, ou na lateral ou na zaga. E ele tem contrato até o final do ano. Você teme perder esse jogador? É um jogador extremamente útil. Eu vou falar até isso porque você fez uma pergunta calma. Cara, eles não jogaram com 3 zagueiros? Jogaram, né? E por que eu tinha que sair com 3 zagueiros se eu podia fazer o terceiro zagueiro com o Bruno e sabia que eu ia jogar muito mais ali? Então eu fiz um terceiro zagueiro com o Bruno, sendo lateral, sendo terceiro zagueiro. Para espelhar um pouquinho. E saía com o Juan toda hora pela direita ali, fazendo a função de um lateral. Aí o Caetano tomou o cartão, o que eu tenho que fazer? Eu vou jogar em cima do Vasco para tentar fazer o gol, segundo gol, vou ficar exposto. Caetano, qualquer carrinho que desse, qualquer falta que fizesse, podia tomar um cartão amarelo. Então sai o Caetano, entra o Fagner, passa o Bruno para dentro. Então essa é a função nossa, cara.
Luxa, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Eu queria te perguntar, a gente sabe que o futebol brasileiro é dinâmico, né? Jogo hoje, já tem que mudar a chavinha, terça-feira você já tem uma decisão, uma competição completamente diferente que é a Copa Sul-Americana. Até aqui você vem mudando, né? Claramente, usando garotos, mais jogadores que não vêm sendo utilizados nesta competição. A ideia é continuar nesse planejamento, você disse aí que o Roger Guedes quer jogar todo jogo. A ideia é continuar nesse planejamento ou então, quem sabe, até usar alguns jogadores que atuaram hoje? Cara, vai bater sempre craque Neto, né? Neto, eu vou estar com ele amanhã à noite lá, 22 horas. E, cara, eu já falei sobre isso aí. Separaram um time de meninos e os mais experientes. Cara, eu estou com o elenco à disposição. E isso foi a palavra que eu dei para eles ontem, hoje, um pouquinho antes. Hoje nós estamos seguindo em 3 competições e eu estou com o elenco à disposição. Quem vai jogar, cara, a gente vai olhar, vamos ver o CK, vamos ver como é que os jogadores se recuperaram de um jogo para outro, entendeu? Amanhã nós temos treinamento, mas domingo é jogo terça-feira. Então vamos amanhã ver como é que vai chegar, entendeu? Está dentro de uma situação, todos à disposição. Assim, disposição. Eu posso jogar na terça-feira, de repente, com um time que não jogou a Sul-Americana. Ou posso repetir, ou posso fazer uma mescla. Então tem tudo assim para poder fazer. Boa noite, Luxa. Léo Rodrigues, Central do Timão. Queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Maicon, que foi muito criticado pela torcida, mas que nos últimos jogos fez funções diferentes e foi até bem ajudando o Corinthians com gols. Obrigado. O Maicon reconquistou o direito de estar no time dentro do campo. Não adianta ser através de entrevista e alguma coisa, não sei, para mim não... Né? Quando eu botei para jogar lá na Sul-Americana, lá no Peru, né? Eu dei uma função para ele e falei, olha, cara, se você fizer isso aqui, nós vamos ganhar o jogo, porque você vai conseguir matar o que os caras estão fazendo de melhor, que é o volante que estava jogando muito. Falei, você vai fazer uma marcação, uma marcação, meu homem, que não é uma característica dele, mas é importante ele fazer. Ele fez, e depois mudei a posição dele, e ele adquiriu o direito, cara. É dada a oportunidade para cada um deles. Agora, só mostrar dentro do campo de jogo. Luxa, boa noite. Felipe Leite, da Gazeta Esportiva. Primeiro, parabéns pela vitória. Respeitando muito o que você falou sobre não compartilhar planejamento com adversários, queria que você falasse então do que acabou de acontecer. O jogo contra o Vasco foi a melhor atuação coletiva do Corinthians sob seu comando? Tecnicamente. Muito passe certo, muito jogo de bola, muito domínio daquilo que está fazendo, ter a noção do que você está fazendo. A única coisa que eu ainda cobrei no intervalo é que nós dominamos o jogo, mas tinha que ser um pouco mais contundente, deixar o goleiro sofrer um pouco mais. Então nós tivemos muito chute fora da área, que é uma coisa boa, fizemos gol de fora da área, mas eu achava que a gente podia ser um pouco mais. Agora, tecnicamente, foi o melhor jogo nosso, com saída de bola, envolvendo o adversário, trabalhando por trás, jogando o adversário para trás, só deixando a possibilidade de contragolpe para ele. Foi o melhor jogo nosso. Puxa, tudo bom? Matheus Pinheiro, da Rádio Tatiaia. No último jogo, antes de enfrentar o Universitário, eu lembro da gente comentar sobre o clima de guerra que enfrentaria no Peru na ocasião. Na Sul-Americana, eu gostaria de falar de novo do próximo adversário que vocês enfrentarão agora na Sul-Americana, que eles terminaram agora o torneio de apertura e vão ter uma semana livre, completamente livre, sem jogos no final de semana, para poder enfrentar o Corinthians, para estar inteiro do primeiro jogo e no segundo jogo. Sei que você não gosta de comentar em relação ao planejamento, mas eu queria saber de dentro do vestiário se ganhou importância, se ganhou mais relevância sul-americana depois da última classificação, que foi histórica para o Corinthians da maneira que aconteceu, se ganhou maior relevância dentro do elenco mesmo, se você tem esse pensamento do estado anímico do que pode influenciar se classificar na Sul-Americana, já pensando no próximo jogo. Eu falei na entrevista passada que a importância para mim maior é o Campeonato Brasileiro. Imagina, Campeonato Brasileiro, o Corinthians tendo problema, então para mim a importância é maior. Mas você vai disputar uma semifinal de Copa do Brasil, tudo bem. Mas o Corinthians tem a cabeça, nós temos a cabeça que o Campeonato Brasileiro tem uma importância. A Sul-Americana também tem importância. E hoje eu tenho todo mundo à disposição. Se o time argentino, né, vai ter folga, não vai ter folga, é dele lá. Nós temos aqui à disposição nossa, tudo que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos para poder encarar as 3 competições e preparados para encarar as competições, jogados para poder encarar a competição, entendeu? O técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou que o Cristian Barleta está de saída do Corinthians. O jogador irá defender o Ceará. Vanderlei Luxemburgo citou a dívida que o Corinthians tem com o São Bernardo pela compra de Barleta e afirmou que, repassando o jogador, não terá que arcar mais com o valor.
O treinador também elencou outras opções que tem no elenco para a posição do atacante para explicar a liberação. Lucha elogiou Barleta e reconheceu a falta de minutos em campo sob o seu comando no Corinthians. A declaração foi dada pelo treinador em sua participação no programa Apito Final, da TV Bandeirantes.